Brasil ainda a gente perde 60 mil jovens por ano assassinados. Essa juventude assassinada é uma juventude como a juventude negra, é uma juventude que não é vista. É uma juventude invisível. É a juventude que o Estado não vê. O país mais desigual, o país mais concentrador de renda e de terra. Por isso o corte do nosso trabalho é o fundo da periferia, que é exatamente lá onde o Estado nunca chega. Eu vim muito motivado por uma página bíblica. É uma página de Mateus 25:31, que é uma página que Jesus fala sobre tive com fome e tu me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, era peregrino e me acolhestes, estava nu e vieste a mim e me socorreste. Tudo que fizerdes ao menor de meus irmãos, a mim o farei. E essa experiência do acolhimento da porta aberta é o que me dá diariamente essa energia, essa força, essa mística de continuar caminhando, resistindo com coragem, discutindo as questões, vivenciando e aprendendo todos os dias a conviver com as pessoas. E aí, moçada? Tudo bom? Estão tomando uma latinha hoje? Graças a Deus, né? Para não perder o costume. Tudo bem? Tudo, pai. Ok. E essa força mística para mim está muito ligada à força mística do morro, da periferia. Porque para mim, entrar nas periferias todos os dias, subir, descer, caminhar de um lado para outro, entrar em espaços extremamente misteriosos, espaços místicos, espaços onde a gente sente no ar que existe uma energia da vida, da resistência, da cultura, da beleza. E a partir daí a gente entrou na vida das pessoas da comunidade e foi entrando passo a passo. Dica! O que está fazendo? Descansando? Estou fazendo bordado. Ah, tá bordando? É. Tudo bem? Tudo bem, Padre Deus? Viu que final de tarde bonito? Tá muito Nossa. bonito, né? Muito. E o que mais me toca sempre, continua tocando, é essa capacidade da escuta. De poder parar, poder escutar, poder durante o dia encontrar as pessoas. Pois então, venha. Pai, Tudo bem? tudo bem, né? Graças a Deus. Beleza. Certo. E a saúde está bem? Tô, graças a Deus. Mas Sábado qualquer às dia- 18h30, tá? Tá bom, pode deixar que eu vou. Ok, então Vou venha. lavar a missa uma vez ali. Isso. Depois na catedral, mas- Vai na catedral, vem ali uma hora. Isso. Eu passei a habitar nessa área. E ao habitar nessa área, o meu caminho foi de fazer um voto de disponibilidade. E disponibilidade para mim significava ter sempre a porta da casa aberta, sempre acolher mais um, sempre ter um prato a mais na mesa, sempre ter um espaço a mais que alguém possa ser acolhido para dormir. E nesses 41 anos eu tenho transcorrido, vivido a minha vida nessa perspectiva. Eu penso que
a minha formação nessa relação a partir da periferia e a partir desse saber periférico, do saber das comunidades de periferia, porque tem um saber enorme do ponto de vista, me influiu muito na minha formação do acolhimento e, ao mesmo tempo, do rompimento com a lógica da visão moralista católica no sentido da igreja. E a partir daí, em 1982, por aí, 3, especificamente, eu subi para esse morro. E fiz uma casinha de madeira pequena, super pequenininha, e trouxe as minhas coisas, que eram poucas coisas, que era o que eu tinha. Por isso, para mim, a casa tem um símbolo muito grande, porque também essa casa me remete a uma outra casa, que é a casa da minha família em Brusque. Nós estamos nessa tarde na nossa casa, que é a casa onde todos nós praticamente nascemos. Em termos de filhos e filhas, somos em 11. E essa casa, ela tem um valor afetivo a todos nós muito grande. Vamos, Catinha, vamos sentar então, vem todo mundo. Para nós hoje, todos, de modo para mim em particular, essa casa também representa afeto, representa a casa, no sentido verdadeiro de casa enquanto casa acolhimento, casa aconchego, casa na relação recíproca da amorosidade entre nós irmãos e irmãs. A mesa para nós sempre representou muita coisa na nossa vida. Trabalho, partilha, entreajuda, festa, oração. E também somos muito marcados pela educação da mãe, que era a educação do trabalho, Do respeito. do cultivo da roça, Também. né? De ir junto, da missa. E o pai era o cultivo do nosso dia a dia da fábrica, né? O chão da fábrica. A gente é uma família muito afetiva, aonde todo mundo chora, mas também todo mundo se alegra. É verdade. Porque quando tem um doente, todo mundo sente o sofrimento daquele né? E naquele tempo ele já dizia que ele ia ser padre, né? Que nós dizia no primeiro ano na aula já. Nós tínhamos um padre em Dom Joaquim, que era o padre Vendelino. Isso. Aí o padre Vendelino veio, conversou com ele, conversou com meu pai. Aí começou a história dele. No tempo da Cesta de Taquara, com o A livro mãe dentro. diz que eu rezava a missa com as bananas, né? É, fazia as bananas, ele era o padre e nós tínhamos que ficar ali assim. Aí na hora da comunhão ele cortava toda a banana em rodelinha, cada um ganhava a comunhão. A capa dele era um lençol. A infância nossa, de todos nós, foi de muito trabalho, né? Eu te acompanhei um pouco nessa questão de ir da Florianópolis e viver na periferia, né? Eu acho que essa gente tem muita gratidão, assim, orgulho de dizer assim, tens um irmão padre? Tem, mas ele mora na favela. Ele trabalha com o pobre, ele prega e pratica o que ele faz, ele não só fala. Com a humildade e a caridade que tu tens. Eu nasci em Brusque. Brusque é uma cidade operária, com a cultura operária muito forte. Nasci em 1954 e cresci num ambiente operário e num ambiente de agrícola, porque moramos próximo do centro. A minha infância foi muito marcada por uma expressão que é o coletivo. Aqui eu tinha 13 anos de idade quando eu comecei no bar e trabalhei até os 19. Eu saí do bar e fui para o seminário. Trabalhei um longo tempo aqui. Ele era fazer picolé e sorvete. Né? Picolé, sorvete, cuidar do balcão. Ele ficava lá no canto com o bracinho cruzado, quietinho, escutando só, né?
Uma vez eu dizia, né? Porque ele era de pouca conversa, sabe? E olha, deu um padre falador que foi assim, né? Pois é, um padre de morro, um padre de periferia. Ai, Deus ilumina, né? A vida da E gente quanto tempo faz que o barco desmanchou? Logo depois? Não. logo desmanchou, parei com o bar em 72, 73 por ali. E o começo aqui no bar foi o que ensinou ele a lidar com o povo. O bar foi um aprendizado. Foi o começo da convivência com o povo. Isso, da convivência. A viver com os diferentes. O Padre Círio está em cima? Está em cima? O Círio era uma das pessoas que no seminário tinha mais cultura geral, desde a cultura hippie, do entendimento da música, dos jornais e dos processos de filosofia. E nós tínhamos uma coisa muito legal, que era a troca da bicicleta. Eu vinha até aqui e o Círio depois daqui pegava a minha bicicleta e ia fazer filosofia no centro, faculdade. Depois, quando ele voltava, eu pegava a bicicleta e voltava para casa. Ele troca, ele trazia da mãe dele, a gente usava, foi. Então, para mim foi uma experiência muito boa de doação, de gratuidade, que só aprofundou a amizade sem maiores cobranças. Tudo isso foi muito salutar para mim, uma lembrança que nós dois temos, né? Exato. A gente não perde essas lembranças porque foram tão boas, umas coisas tão práticas, tão vivas, e foi muito bom para mim. E essas experiências nos marcaram para o resto da vida, né, Ciro? Depois ele educou a gente ecumenicamente, por exemplo, os vídeos para trabalhar com pessoas do morro, de religião afro, por exemplo. E por quê? Porque a gente vê que o que importa é o amor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? E aí, Valmir, chegamos. Olha só. Tudo bem? Como é que estás? Tudo bom? Bonzinho. Bem-vindo aí, né? Obrigado. Que bom te ver também. Obrigado. Entramos. E aí fizeram um barzinho aqui. Ficou ótimo. Meu Deus, que beleza. Excelente, hein? Pode ser? Pode ser. Eu lembro de ter conhecido Wilson. Podes me ajudar também? Posso. Foi no seminário, né? Depois também a gente trabalhou muito a relação no seminário com os processos desde o início de maior abertura para as questões sociais. Mas não dá para a gente se conformar quando tem gente que não come, tem gente que não tem casa, tem gente, enfim, não dá para se conformar, né? Uma amizade muito calcada sobre projeto de vida e projeto político. E nesse período também, em 79, não sei se tu recorda, a estudantada toda veio para Novembrado. E fomos tudo para lá. Chegamos lá, a praça rodeada de polícia. Cavalaria. Aí depois a polícia encurralou, aí eu não sei como é que... Encurralou a gente para dentro Isso. do mar. Foi Quem terrível. conseguiu fugir, fugiu. Foi terrível. Quem não conseguiu, apanhou da cavalaria, apanhou da polícia. Nesse período, ajudei. Fomos atrás de Dom Afonso para buscá-lo para o ato público da noite e, ao mesmo tempo, para ele interferir para que os jovens saíssem da prisão. Isso, lembro. Que eram 7 jovens presos, né? Acho que vivemos um tempo que essa é uma dimensão tão necessária. Então, acho que voltar aqui também, olhar o bar, olhar a militância tua e da Ana na vida dessa cidade, um elemento forte é a resistência.
Esse complexo que se chama Santuário de Azambuja, ele nasce dentro desse vale. E esse vale se tornou um vale de peregrinação. Então, na verdade, aqui é um grande centro de cura, centro de formação, é um centro que evoca tantas ideias, imagens, memórias. Também é um espaço onde a gente pensa filosoficamente o sentido da vida. Padre Milani nos introduziu muito a questão social. Nesse período, ainda era o período da ditadura, né? E dentro desse período ditatorial, o Padre Milani nos abria os horizontes, por exemplo, desse tempo que foi um tempo que também me cultivou interiormente para uma vocação de decisão de vida e para uma decisão olhando já para essa perspectiva social. Não dá para formar um padre sem que ele tenha a preocupação com o social, contato com o compromisso com aqueles que estão ao nosso redor, principalmente os mais pobres. E essa preferência a gente vê muito no compromisso do Padre Wilson, graças a Deus, né? Um padre que tem a preferência de trabalhar nessa realidade, se inserir nessa realidade. Nós não podemos perder isso aí. Somos padres. E o padre não pode perder isso. Esse morro faz parte da nossa infância, da minha infância, da infância de toda a minha família. Então, de criança, sempre me vinha subindo essas áreas aqui, subindo o morro, rezando o terço, porque sempre a prática é a oração do terço na subida. Me evocava muito essa convicção e, ao mesmo tempo, um sentimento de confiança de que talvez o meu caminho passasse por essas trilhas e por essa grande causa. Eu já vislumbrava um certo futuro e me vinha sempre esse desejo do porquê não abraçar essa vida, do porquê não fazer esse tipo de caminho, do porquê não colocar a vida nessa dimensão maior de serviço, serviço ao coletivo, serviço ao outro. Subir aqui hoje, sem dúvida, me traz e me evoca tantas memórias vivenciadas nesse espaço. Depois estamos aqui em cima e olhamos, a gente vai muito além do horizonte. E olhar além do horizonte é fundamental para manter viva a chama de que a esperança possa ser sempre materializada. Se eu olho daqui e olho para os morros da grande Florianópolis e principalmente o maciço do Morro da Cruz, materializar lá aonde a vida é totalmente destituída de direito, o direito de uma criança poder sonhar e ajudá-lo a ampliar o seu horizonte. Essas montanhas sempre nos ajudam a voar um pouco mais alto, olhar um pouco mais longe e perceber de que todo esse processo é um caminho que nós fizemos diariamente na nossa própria vida e caminhar se abre caminho. Não é quando a gente se acomoda. E eu sempre pedia também quando vinha a Nossa Senhora que me desse luzes para que esse caminho pudesse ser iluminado. Ao ponto que aqui é Nossa Senhora do Caravaggio, Monte Serra, onde eu habito, é Nossa Senhora de Monte Serra. Aqui é uma Nossa Senhora branca e lá é uma Nossa Senhora negra, tem o rosto negro, porque somos uma população no maciço imensamente uma população negra. Penso que o Brasil tem um débito enorme com a população negra e com a população indígena e com a população das mulheres, não? E com a população hoje LGBTQI+. Eu acho que temos um débito
E isso tem de estar no nosso horizonte diário. Quando eu entro em 1979, um domingo de manhã, no Morro do Mocotó, a pessoa que me acolhe na entrada do morro era uma mulher negra, uma mãe de santo e uma mulher pobre, que é a Dona Claudete. É uma coisa que a gente não dá de esquecer. Foi como um amor à primeira vista. Quando o Padre Wilson começou no trabalho no Mocotó, a gente não tinha esgoto e as nossas águas eram de poço, era uma dificuldade no verão, a gente tinha que estar procurando, nosso pocinho era muito rasinho. Aí a gente começamos a conversar, ele, vamos tentar procurar um outro poço para nós fazer. Foi um trabalho. E depois de alguns tempos que a gente estava ali, o nosso primeiro encontro no terreiro foi também uma festa de Preto Velho. Oi. Bem? Certinho. Certo, chegando certo, né? Chegaram. Opa, mas já tá aí? Tá, aí já. A Keila é neta da Dona Claudete. E aí aquela noite nós fomos convidados para ir ao terreiro para uma festa de santo, que era a festa de Preto Velho. E a festa de santo para mim foi a entrada no terreiro, a participação aquela noite, sentado em roda, com o guidar de barro na mão, comendo tutu, olhando o desenvolvimento dos orixás, aquela mística, os toques do tambor com o toque do coração da gente. A mim me entrava uma vibração do sagrado, que não era o meu sagrado até então, mas que passou a ser parte do meu sagrado. Até hoje eu sou muito agradecido aos pretos velhos e às pretas velhas, porque são eles e elas que me dão força para continuar esse caminho de resistência. E de lá para cá, vocês entraram no meu coração e eu entrei no coração de vocês. Dona Tânia, muito obrigado, porque com a senhora muitos encontros nós tivemos. Aos filhos e filhas de santo aqui presentes, muito obrigado aos pretos velhos e peço aos pretos velhos e às pretas velhas que rezem a mim, para que eu continue por muitos anos nesse caminho, lutando junto com vocês nas periferias. Então, muito obrigado por isso. E ligar-se à ancestralidade é esse religar continuamente com os processos de continuidade de um caminho, não? Para mim o terreiro me evoca sempre isso. Eu tenho um amor enorme, um respeito enorme e digo que quando volto, saio do terreiro, eu saio sempre recarregado de novo para continuar esse caminho de luta. Para mim essa experiência dos terreiros me ajudou muito também a quebrar lógicas do preconceito para uma lógica do acolhimento, porque no terreiro, o terreiro acolhe. A questão da relação, participar da igreja e participar da Umbanda sem senso de culpa. Isso foi muito importante, porque para nós hoje é uma prática. E repensar isso numa visão de uma educação, que é o que também nós trabalhamos no dia a dia, com a educação integral, com as crianças, jovens e adolescentes, uma educação ecológica, uma educação não machista, uma educação que respeita o ser humano e que aprenda a respeitar também com as dimensões de perspectiva de vida e das opções e das orientações de sexualidade, né?
A igreja é um instrumento de serviço, porque o reino de Deus se materializa no contexto da casa comum. Nessa casa comum, todo mundo tem que ter direito à terra e o direito ao teto. E todo mundo deveria ter o direito de comer. Sou um homem extremamente apaixonado que é possível reconstruir o mundo, reconstruir o planeta Terra, que é possível construir uma outra sociedade. Lembrar que a nossa igreja foi toda construída de muti. Então a gente se expressa a nossa fé na vida da comunidade. Espírito Santo é uma dimensão comunitária. Eu penso que o movimento social é como uma onda do mar, vai e volta. Para nós, o mar ele é uma expressão do horizonte que te anima o espírito. E vir para o mar sempre significa retomar as energias, recarregar sempre as forças, e ao mesmo tempo relacionar-se com essa dimensão viva que é o mar, que é a mãe natureza, né? Porque na Barra a gente iniciou com os esportes radicais, e um dos esportes é o surf. E centenas de jovens das periferias vinham para cá para trabalhar essa relação com o mar. O mar tem uma metodologia pedagógica, e muitas vezes a gente falava isso para a juventude. No morro, geralmente, eles tinham a arma na mão e eram potentes. Mas quando a gente tirava a arma da mão e botava uma prancha de surf na sua mão e jogava uma outra adrenalina, era necessário repensar um processo de vida. E quando voltava, faltava. O comentário sempre era as ondas que eu peguei. E como é que eu me envolvi com esse processo? Eu não sei surfar, mas tentava sempre com eles, porque uma coisa era eu ficar parado aqui esperando o momento de fazer a fala. Outra coisa era me jogar também na água junto com eles e também trabalhar um pouco que onda tinha pegado, que não tinha pegado, quanto tinha bebido de água, quanto que era desafioso, que era um processo de partilha. E a partir daí a gente trabalhou essa perspectiva. O mar sempre foi para mim esse olhar de horizonte que enche a alma, o coração, a vida. Fui ameaçado várias vezes nos percursos das minhas andanças de caminho, né? Aqui, em outros lugares. E o medo faz parte. Nós não podemos dizer que não tenhamos medo. Agora, a gente se apropria desse medo para fazer nascer esse caminho da coragem. Se eu olho minha própria história, por exemplo, a minha própria relação com as dimensões do narcotráfico, que as pessoas diziam, abaixa o teu olho, não me encara com teus olhos. E eu sempre dizia, bem, tu tem uma arma em punho, eu tenho o meu olhar, e o meu olhar é um olhar que te olha amorosamente, não é um olhar que te violenta. Não é um olhar que quer te eliminar, mas é um olhar que quer também te dizer de que tu podes vir para esse lado de cá junto conosco e construir melhor essas questões de uma perspectiva de esperança. Agora, fazer isso diariamente também é pensar
de que no fim de cada dia a gente tem de viver talvez como se fosse o último dia da vida e recomeçar de novo outro dia com essa mesma vontade de viver.